Olá, eu sou o professor Isidoro e vamos dar prosseguimento com a terceira aula da disciplina de Funcionalidade da Liderança do curso de pós-graduação de Desenvolvimento da Liderança dos Lions Clubs. Na primeira aula, fiz uma síntese histórica desde os hominídeos da época paleolítica até os tempos recentes, demonstrando como o desenvolvimento da cultura humana e a tecnologia disponível moldaram o processo evolutivo da liderança humana. Ao final da aula, enfatizei a importância da IA como a grande protagonista da nova liderança. Na segunda aula, abordei que a IA é uma criança colocada repentinamente no ecossistema humano e por isso ainda temos muitas incertezas sobre sua funcionalidade na liderança contemporânea e como a conduziremos. E agora, nesta terceira aula, vou abordar algumas das perspectivas de funcionalidades da IA diante das pessoas de um modo geral. A IA se distribui de forma difusa e invisível por todas as estruturas sociais globais. Até um mero leitor de códigos de barra, que emprega um algoritmo, já é classificado como uma pequena IA. Portanto, que tudo que é realizado em qualquer maquininha conectada à internet vai ser em algum momento processado por uma IA para serem usados para inúmeros fins. A IA vai processar todos os dados disponíveis, até mesmo sensíveis. Dados de saúde, prontuários médicos, relatórios de psicólogos, rol de medicamentos comprados, extratos de contas bancárias, conversas telefônicas, senha, voz, rosto, enfim, todos os dados sensíveis e biométricos não poderão ser divulgados por força da lei, porém estarão encriptados e sendo usados em bancos de dados distribuídos em servidores locados em diversos países. A IA, nas condições atuais, não é vista e nem deixa rastros. É concentrada e opera com objetivos pré-determinados. Diante disto, a IA pode se infiltrar em todos os lugares ao mesmo tempo, portanto, possui poderes da onisciência digital e seus controladores passam a ter um poder imenso sobre cada pessoa do planeta. De posse desses dados, a intersecção entre ciência de dados, ciências comportamentais e ciências cognitivas é denominada de cognição digital, pois modelam padrões de comportamentos e inferir estados mentais para construir representações preditivas da cognição de uma pessoa ou de um coletivo. Algoritmos se tornam capazes de interpretar como cada indivíduo percebe o mundo e, assim, se torna capaz de mapear suas preferências e suscetibilidades, com o objetivo de auxiliar suas decisões, desde uma simples compra até um voto político, e por que até não uma escolha amorosa. Se for aplicada em larga escala, a IA adquire capacidade de construir narrativas que podem ser enviesadas. Essa inédita capacidade da IA coloca a cognição humana para um sistema heurístico de influência digital. Heurística é um atalho mental usado pelo cérebro para tomar decisões rápidas ou resolver problemas sem precisar
de uma análise completa e profunda. Em vez de avaliar todas as possibilidades, o que seria lento e muitas vezes impraticável, a mente usa regras simples, experiências anteriores, para chegar a uma conclusão boa o suficiente. A heurística é um recurso cerebral, um atalho mental que tem como objetivo realizar qualquer coisa com menos gasto energético. Pensar gasta energia, portanto, a heurística visa economizar pensamentos para simplificar uma decisão. Quando temos uma dúvida, perceba como isso nos cansa e como ficamos mais leves depois que decidimos. Embora a heurística possa tornar uma decisão rápida, esse mecanismo abreviado de pensamento cerebral frequentemente gera erros sistemáticos de julgamento. Se o cérebro gosta da cor azul, tende a escolher mais rápido os objetos azuis. Se tiver muitas cores disponíveis, o cérebro demora mais tempo, gasta mais energia para decidir. As heurísticas são classificadas como estratégias mentais simplificadoras usadas na tomada de decisão. Existem vários tipos de heurísticas. Por exemplo, a heurística da representatividade, em que a pessoa julga algo com base o quão parecido for consigo mesmo. A medicina me representa e eu represento a medicina. A heurística da disponibilidade se baseia na informação repetida muitas vezes. Tem um jargão que diz que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. A heurística da ancoragem é quando uma pessoa é influenciada por um símbolo, por exemplo, um símbolo religioso. A heurística do afeto, quando ocorre uma decisão influenciada por emoções previamente memorizadas. Por exemplo, amor de mãe ou rejeição a cobras. A heurística da familiaridade é quando a influência ocorre por algo que já é comum no seu ambiente. O agricultor é mais familiarizado com as plantas do que com o mar. Após estes exemplos, vou explicar o que é a heurística algorítmica, que é o poder da IA para direcionar todos os tipos de heurísticas a partir do conhecimento prévio dos padrões comportamentais e suscetibilidades cognitivas dos indivíduos. Se a IA de uma rede social detecta que uma pessoa está procurando um emprego no ramo da engenharia, ela redireciona as postagens de um candidato político com discursos de investimentos na construção civil. A heurística algorítmica, munida dos grandes dados, passa a atuar diretamente sobre os mecanismos cognitivos cerebrais de forma sutil e opaca, moldando a decisão do indivíduo sem que ele sequer perceba para atender os objetivos dos seus projetistas. A heurística algorítmica, de uma forma profunda, muda o modus operandi dos meios de comunicação de massa. Portanto, conforme explicado, a IA atua em grandes populações, tem o poder de construir realidades ficcionais enviesadas e manipular simultaneamente decisões de milhares de pessoas ao mesmo tempo. A IA, em seu estado atual, é um bebê. Para as próximas gerações, a IA passará a acompanhar cada criança do nascimento à morte,
e, ao longo desse percurso, passa a participar ativamente da formação do seu estado mental e, dessa forma, da nova cultura humana que está a porvir. Esta nova cultura, que está em fase de gestação, passa a ser definida por dinâmicas ainda desconhecidas, reconfigurando a relação entre influenciador e o influenciado, desta forma impondo uma nova forma de poder político. Existem questões éticas fundamentais. Até que ponto nós estamos dispostos a transferir a governança do nosso próprio destino à inteligência artificial? Até que ponto as novas lideranças fortalecidas pela IA consolidarão o domínio político? Vivemos o risco da IA deixar de ser um meio de aprimoramento da governança democrática para tornar-se um manipulador social e neutralizar a autonomia crítica dos cidadãos. Tal dinâmica ameaça os fundamentos da democracia, cujo princípio essencial é a livre formação da vontade política por meio de escolhas conscientes, plurais e informadas. Quando algoritmos passam a moldar essas escolhas através da heurística algorítmica, ocorre o risco de substituir a deliberação popular por processos opacos e, desta forma, esvaziar o sentido da própria democracia. Trata-se de uma ampla indagação antropológica, pois a IA inaugura uma ruptura inédita entre a responsabilidade moral humana e a eficiência da IA. Decisões sobre crédito, saúde, justiça, informação, segurança, guerra, opinião pública podem ser tomadas por sistemas de IA, substituindo o julgamento moral e deliberativo dos humanos. A pergunta não é apenas o que a IA pode fazer, mas o que ela nos dispensa de fazer e que tipo de humanidade vai emergir deste tipo de dispensa.